paz do Senhor Jesus, como é que você está? Eu espero que bem. Estamos aqui juntos para mais um devocional e hoje eu quero meditar contigo em Lucas capítulo 15, versículo 21, que diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e então comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa parábola é uma parábola muito famosa na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. E por que ela é tão famosa na Bíblia? Porque ela conta a história, o próprio Jesus contou essa história de um filho que chegou ao pai e falou assim: Pai, dai-me a minha herança, dai-me os meus bens por direito, porque ele queria sair da casa do pai dele. E quando ele pede a herança para o pai dá a ele. E aí quando o pai dá a herança para ele vai embora. Só que a Bíblia vai dizer que este filho, ele começa a gastar tudo o que ele ganhou. Então ele gasta tudo com festa, com amigos e vai gastando. Até chegar o momento que o dinheiro dele, os bens dele, acaba. Tudo acaba. E aí quando ele fica sem nada, os amigos vão embora. Todo mundo que estava ali do lado dele, curtindo, festejando, se alegrando, vai embora. E ele fica sozinho. E ele começa a passar necessidades. E aí a Bíblia diz assim que um certo dia ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E aí ele parou, pensou e falou: o meu pai, os servos dele comem em abundância. Voltarei para a casa de meu pai e pedirei para ser o seu servo. Pedirei para servi-lo, porque eu sei que lá eu vou ter abundância, mesmo sendo servo. E ele voltou. Imagina-se que aquele pai, ele estava preocupadíssimo, o filho dele tinha pedido a herança, tinha saído da casa dele e não tinha voltado mais. O pai não sabia o paradeiro do filho, talvez ele ouvia boatos. Ele ouvia: olha, seu filho foi visto em tal festa, seu filho foi visto com fulano de tal. Depois, nossa, seu filho, ele perdeu tudo. Ele tá sem nada, ele foi visto de uma forma tão irreconhecível. Então ele só ouvia os boatos e imagina o coração de um pai entristecido, sabe? Preocupado com aquele filho que foi e não retornou. E ele se levantou e foi até o pai dele. E quando ele chegou, ele imaginou que o pai ia brigar, que o pai ia colocá-lo como servo, porque ele foi com o coração tão quebrantado. Ele disse assim: levantar-me-ei e irei até o meu pai e falarei para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz teu servo, faz de mim como um dos teus servos. Sabe, já ouviu aquela frase, quando um não quer, dois não briga? É exatamente isso. Ele não foi lá, na mente dele ele não estava querendo dizer: eu vou até o meu pai e vou dizer que isso tudo é culpa dele, que ele me deu herança, mas ele não me avisou nada, ele não me avisou como viver, ele não me avisou como cuidar do meu dinheiro. Eu vou lá, vou reclamar com ele, vou exigir que ele me ajude. Não, ele reconheceu que ele tinha pecado, que ele tinha errado e falou: eu vou até o meu pai e direi a ele que eu estou arrependido, que eu me arrependo, que eu pequei, que eu não sou mais digno. Eu não sou mais digno de estar na família dele, de ser chamado de filho, mas eu quero estar ao menos na casa dele.
Entende isso? E ao chegar na casa e contar para o pai dele: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia conta que o pai vai recebê-lo e vai dizer assim aos servos: trazei a melhor roupa e vesti-lo. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Fazei um banquete e se alegrem comigo, porque este meu filho estava perdido, este meu filho estava morto. Sabe, isso é algo inexplicável, porque o filho estava totalmente ciente de que ele não retornaria para a família, de que ele não seria aceito naquela família. Mas ele não só foi aceito, como ele recebeu vestes novas e foi acolhido. E na nossa vida isso acontece muitas vezes. A gente vai tão longe do Senhor, a gente pede a nossa herança, fala: pai, eu quero a minha herança, eu quero tudo que é meu por direito. E a gente sai pelas portas e não retorna. E a gente se afunda tanto no pecado, no mundo, nas coisas erradas, que a gente não tem coragem de voltar e olhar para o Pai de novo. O inimigo nos cobre de vergonha e coloca pensamentos na nossa cabeça: o que você vai fazer na casa do seu pai? Como é que você vai olhar para ele? Tudo o que você já fez, ele não vai te aceitar. Ele não quer você de novo, você já foi tão longe. Só que este filho, ele teve coragem de ir de coração quebrantado. Ele não queria nada, nada. Ele queria apenas servir e receber por servir. Não importa quão longe a gente vá. E isso é até mesmo para pessoas que estão dentro da igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas só Jesus conhece o nosso coração. É só Ele quem sabe. É só Ele que sabe. Só Ele sabe o que você fez durante o seu dia. Só Ele sabe o que você fez no seu trabalho, o que você fez na escola, na faculdade, na casa dos seus amigos. Só Ele sabe. E aí você chega dentro da igreja, o inimigo te enche de vergonha falando: você não é digno de estar aqui dentro. Eu quero te dizer uma coisa: não importa o que você tenha feito, ainda há esperança se você for até o Pai e se arrepender. Não tenha medo de voltar para o Pai, não tenha medo, se derrame na presença dEle. Fala: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno, mas aqui estou. Sabe por quê? Quando você fizer isso, o Senhor, Ele vai te vestir com roupas novas, derramar azeite sobre a sua cabeça, vai transformar toda a tua vida. Tudo que antes era tristeza, eu não estou dizendo que você não passará por tristezas novamente, mas o Senhor Jesus passará ao seu lado. E é transformador estar ao lado de Jesus. Porque crente é meio doido, sabe? A gente enxerga Jesus em tudo. Então você tá lá passando por maior tristeza, provação, luta, mas você tá... És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Então você vai olhar e vai dizer: antigamente eu estava pecando no pecado e eu não tinha alegria. Hoje eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, estou passando por um problema muito grande, mas eu tenho Cristo. Ele te deu roupas novas, um anel novo, colocou sandália nos teus pés e te ungiu. Não importa o quão longe você tenha ido de Cristo, se há vida, se há respiração, fôlego de vida, ainda há esperança. Então não deixe que o inimigo coloque na sua cabeça que você não é digno. Ele morreu por você. Entende isso? Ele te amou tanto, tanto que entregou a própria vida por ti. E te espera todos os dias. Todos os dias Ele te espera.
todos os dias Ele se preocupa com você. Então vai, não peques mais. Se arrependa, a presença de Jesus é a única coisa que nos leva mais profundo na intimidade com Ele, neste rio que chama-se a presença dEle. Ele, só isso, só Ele é o suficiente para a nossa vida. Então, ore ao Senhor, se arrependa de todo o coração, cure todo o seu ser, porque Ele é fiel. Amém? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com o seu grupo no WhatsApp, compartilha no seu status, para que mais pessoas sejam alcançadas. E não se esquece também, próxima segunda-feira estaremos aqui novamente, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, me acompanha e seja abençoado em todos os âmbitos da sua vida. Amém? Deus abençoe e até mais.